Bem, muito obrigado. Portanto, temos todos em comum uma coisa que é gostamos de pessoas, talento, temas de liderança, comportamento organizacional, enfim, por aí. E quase certeza que são temas também importantes por razões diferentes para as pessoas que nos estão hoje a ouvir, por isso é que estão aqui a ouvir-nos. Vamos ter tempo durante a próxima hora e qualquer coisa de conversar sobre alguns aspectos mais detalhados e especialmente relevantes. Ora bem, estas sessões começam sempre com uma pergunta que é a pergunta sacramental, que é como é que a Odgers viveu este tempo pós-março de 2020, como é que olhou para aquilo que tem acontecido no mercado de referência, nomeadamente no mercado nacional, penso que também a maior parte da vossa atividade será no mercado nacional, porque acaba sempre por ser uma fonte de insight para quem nos ouve relevante. Portanto, se quisermos, uma coisa é o mundo um bocadinho mais micro da própria Odgers e outro, aquilo que é o vosso posto de observação do mercado à volta. Às vezes, bate uma coisa com a outra de forma quase perfeita. Quais é que seriam, assim, digamos, as 2 ou 3 observações mais relevantes que estes últimos 12, 14 meses vos trouxeram? Qualquer um de vós, por favor. Eu começo, então, aqui. A Odgers, como penso que sabe, é uma empresa que opera tem 3 grandes negócios. O negócio do Executive Search, no fundo, funções de direção C-Level e boards. Tem a vertente de consultoria, e consultoria de desenvolvimento de pessoas, políticas de recursos humanos e a parte de organização. E depois tem uma empresa ainda dentro que é chamada Human Capital, que é para Middle Management, recrutamento e a gestão de recrutamento. Portanto, que é uma empresa do grupo, mas que está dentro. E, portanto, como é que vimos, vou falar de Portugal, mas nós também estamos com bastante conexão com os outros escritórios em cerca de 30 e poucos países que estamos presentes. E, portanto, deu para perceber um pouco também a forma como nós vivemos e a forma como os outros escritórios viveram. E aqui este contexto, e até mais importante do que a forma como nós vivemos, é porque nós traduzimos também a forma como o mercado também está a viver. Eu diria que foi, se calhar, um ano em que deu para testar tudo, não é? Portanto, foi um ano que deu para testar, por um lado, sofrimento, por outro lado, aprendizagem, várias moods durante o ano, muita incerteza. Nós falávamos tanto do mundo VUCA, olha, tornou-se VUCA num ápice, e, portanto, foi um ano de grande aprendizagem também. No nosso negócio, o que é que nós sentimos? Obviamente, e isto posso dizer que foi em Portugal, mas nos Estados Unidos, no nosso negócio, aconteceu de forma igual, na Europa aconteceu de forma igual. Houve claramente um abrandamento ali em março, expectativa, o que é que ia acontecer, confinamento, até junho, negócio, porque os nossos clientes, o mercado também abrandou nessa mesma expectativa. Não na área de consultoria, agora estou-me a referir ao Executive Search, e depois, passando ali o verão, as coisas melhoraram. Melhoraram em Portugal, melhoraram no mundo de uma forma geral. E, portanto, houve claramente outra vez um crescimento ao ponto de termos recuperado e estamos a crescer face ao ano anterior. E isto em muitas das geografias onde operamos. Certo. Obviamente estamos num ciclo já de crescimento, portanto não estamos nós não consideramos o nosso nível de maturidade, mas acabámos por ter um ano bastante positivo nesse sentido, porque também estamos num negócio onde, felizmente, não costumo dizer se fosse um negócio de restaurantes ou um negócio era um pouco diferente. Mas isso também traduz um pouco aquilo que aconteceu no próprio mercado. Expectativa no início, abrandamento no início, naquele período de abril a junho, e depois uma retoma de alguma confiança, mas particularmente em alguns setores, obviamente setores claramente muito complicados, onde a procura claramente decresceu, mas em algumas empresas, nós sabemos como muitas das grandes empresas portuguesas, não se sentiu tanto, e portanto houve algum boom a seguir em setembro, e é algo que também temos estado a sentir uma perspectiva positiva neste primeiro trimestre. Porque estamos a trabalhar também em setores onde realmente houve, normalmente nestes processos, há setores que caíram bastante, obviamente, e outros setores que cresceram significativamente. E, portanto, tem havido uma substituição, e logo aí também tivemos de nos adaptar. Eu diria que foi um ano incerto, mas que, do ponto de vista, até correu bastante bem. Felizmente, até correu bem. Grandes mensagens, que eu diria aqui são 2 ou 3, para depois também não ocupar muito tempo neste. E que tem impacto no mercado de trabalho. Digital.
Eu vou dizer três palavras que agora estão em todo lado, né? Digital, do digital or die. Portanto, quem não era digital, é bom que pense em ser digital. Quem estava a trabalhar num setor que não era digital, é bom que pense como é que pode digitalizar esse setor. Quem não tinha competências digitais, o melhor é que pense como é que possa se tornar mais digital. Tornou-se tudo digital. Aliás, há um ano e pouco, provavelmente estaríamos este evento de outra maneira. Estaríamos, exatamente, tal e qual. Luís, desculpe, só para dizer isto, com um impacto muito grande. Por exemplo, estaríamos provavelmente num circuito mais fechado, com menos pessoas, e provavelmente a audiência seriam pessoas apenas clientes e ex-clientes da Uppersite. Portanto, há também uma transformação, muitas vezes, do negócio que vem com a digitalização, não é apenas uma tradução, não é? Portanto, tudo isso é relevante. E isso tem a ver com o segundo ponto que eu ia referir, que no fundo tem a ver com a globalização e massificação. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje é possível chegar a muito mais gente, em mais sítios, exato, no mesmo espaço de tempo. O que é que isto significa? Isto tem impacto, e eu acredito que ainda não se nota tanto, mas vai ter ainda mais, no mercado, que é, nós falamos de globalização, agora o mercado de trabalho vai ser ainda mais globalizado. Vai ser com o teletrabalho, e o teletrabalho obviamente não vai se manter como estamos hoje, ainda estamos em confinamento, não estamos em teletrabalho, mas já há muitas empresas que vão querer manter o teletrabalho, ou pelo menos essa opção, e como proposta de valor para a atração de pessoas também. O que é que significa o teletrabalho? Significa que eu posso estar no Alentejo, como aconteceu muitas pessoas, a trabalhar para a minha empresa que está em Lisboa, mas também posso estar em Lisboa a trabalhar para uma empresa que está na Suíça. E isso faz com que o mercado se torne muito mais global, e isso nós notamos que isso pode ser claramente uma tendência e uma aprendizagem também importante, que hoje contactamos com pessoas, mais pessoas, e se calhar de outras geografias, os interesses também são diferentes. E depois a terceira grande tendência, que também tem impacto no nosso negócio, que é a importância que cada vez mais é dada às pessoas, às lideranças. Eu acho que se há coisa que a crise demonstrou, o confinamento, não posso chamar uma crise, mas que obviamente há uma crise associada, é que nunca foi tão importante ter a pessoa certa no sítio certo. E novos heróis emergiram, novas pessoas emergiram, e novas competências de coragem, de agilidade foram cada vez mais críticas. E, portanto, cada vez mais tornou consciente o custo da oportunidade de ter a pessoa errada. E assim, o que é que isso significa? Vai abrir mais espaço para pensar estrategicamente todos os processos de contratação. Isto do lado das empresas. Do lado das pessoas, houve várias, mas depois podemos também... Já lá vamos. Luís, voltaremos também mais à frente, eventualmente, ao tema dos novos heróis e das novas competências, porque tem sido um tema que é abordado aqui. As novas competências, se calhar algo que era esperado se estivéssemos há 6 meses atrás ou há 8 meses atrás, por qualquer pessoa que estivesse a preparar-se para assistir a isto, ou seja, novos modelos de competências, é normal, transformação, mudança. Os novos heróis é uma coisa diferente, que é como as crises mostraram a fragilidade ou a desadequação de certos líderes e como é que proporcionaram momentos da verdade para pessoas que eventualmente estariam na sombra. Será um bocadinho por aqui, Luís, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito interessante, isso é muito interessante. Muito bem. Portanto, Pedro, relativamente à leitura, é mais ou menos isto também? Está de acordo com... Sim, a 100%, claramente. E acho que também este passado recente também vai moldar muito aquilo que vão ser os próximos 12 meses. Como o Luís já mencionou, nós passamos de facto por uma fase de abrandamento a meio do último ano. Houve uma retoma clara já no final do quarto trimestre, que agora nós temos que tem vindo a continuar em 2021, e a nossa expectativa é que ela continue. E francamente eu acho que essa retoma está muito ligada àquilo que é uma maior estabilidade e uma maior previsibilidade sobre o que é que vai ser o ano 2021, e isso obviamente está muito relacionado também com aquilo que na altura foi a aprovação das primeiras vacinas e a certeza que efetivamente havia aqui um fator externo que iria nos ajudar de uma forma muito positiva a ultrapassar esta pandemia, por muito que nós sabemos obviamente agora que provavelmente com alguns, como os americanos dizem, bumps on the road, logo talvez não com a velocidade que todos nós queríamos, mas eu acho que não muda fundamentalmente aquilo que é o outlook, no sentido que nós sabemos que seja em julho, seja em setembro, seja no final do ano, que provavelmente vamos chegar a uma situação em que conseguimos ter a herd immunity, e com isso, basicamente,
voltar para aquilo que é uma estabilidade e uma previsibilidade de planeamento que naturalmente é muito importante para as empresas tomarem decisões a todos os níveis, incluindo aquilo que são as decisões de recrutamento. E eu penso que esse aspecto positivo que nós temos visto, ou esta evolução positiva que temos visto nos últimos anos, que de alguma forma também traduz-se e fica comprovada com as previsões de crescimento que o Banco de Portugal tem vindo a anunciar nas últimas semanas, nas ordens dos 4%, acho que é algo que faz-nos olhar com muita tranquilidade e otimismo para o resto de 2021. Agora, isto não significa que o mercado vai explodir em 2021 logo. A maior parte dos clientes com quem nós falamos continuam a ter uma palavra-chave, que é a prudência. Logo, por muito que haja essa estabilidade e que haja um outlook positivo, as empresas têm de ser muito prudentes e, naturalmente, há uma grande variação entre setores. Logo, há setores, obviamente, que têm-se mostrado mais resilientes nos últimos 12 meses, outros justamente o contrário. E, naturalmente, isso também impacta muito a procura em termos de setores, impacta também a procura, eu diria, no tipo de funções que estão a ser procuradas e que vão ter, naturalmente, também uma maior procura nos próximos meses. Se fizermos aqui uma segmentação, e o Luís já mencionou que nós trabalhamos em diferentes segmentos de mercado, logo eu diria claramente posições e cargos de direção mais resilientes e com menos flutuações na procura. A realidade é que uma empresa, obviamente, não sobrevive sem o seu diretor-geral, sem o seu diretor financeiro, sem o seu diretor de operações, e isso tem-se visto, tem havido uma continuidade e houve uma quebra muito menos significativa do que aquilo que eram os cargos intermédios. Mesmo assim, houve uma quebra, porque claramente houve empresas que, numa situação de crise, privilegiaram a certeza de conseguir dar continuidade às operações, a provavelmente lançar novas iniciativas estratégicas que depois poderiam precisar um perfil de competências e um perfil de liderança diferente. Mas também sentimos agora que, uma vez passado este período de maior estabilidade, em que a continuidade era efetivamente a prioridade primária das empresas, que agora sim começam a lançar aquilo que são as iniciativas estratégicas para preparar o futuro, e com isso, obviamente, agora também surge uma nova procura de perfis diferentes, perfis, obviamente, que conseguem levar algumas das transformações que o Luís também já falou, nomeadamente na área digital e tecnológica, mas não só. E nas direções mais, ou nas funções mais baixas de middle management, aí a situação nós vimos que ainda é diferente. Logo, naturalmente, aí entra o tema da prudência das empresas, logo ainda há naturalmente eu diria, consciência clara que é preciso gerir aquilo que é a conta de resultados e com isso, obviamente, também aquilo que é a conta de custos com pessoal. E as empresas têm sido mais conservadoras e têm tentado fazer mais com menos, e nós também vimos que até ao final do ano, apesar da situação também aqui estar francamente melhor do que esteve em 2020, vimos o mercado evoluir de uma forma menos positiva e com um crescimento menor do que aquilo que são as posições de topo. E depois, obviamente, nos setores também varia. Obviamente, estamos numa fase de entrar na quarta revolução industrial, nós já estamos no meio dela. Naturalmente, os sectores de tecnologia têm sentido um crescimento muito grande. Todas as funções ligadas à transformação digital. Naturalmente, depois há alguns setores niche que naturalmente também têm evoluído de uma forma muito positiva. Um que tem menor visibilidade, mas tem mexido muito, por exemplo, é o setor do gaming e do betting, com muitas novas empresas a surgir. Também em Portugal. E eu diria que os outros dois grandes temas que neste momento estão na agenda, claramente, como é que este novo way of work vai impactar as oportunidades. Logo, o mercado claramente está mais global e eu acho que isso traz consigo várias consequências. Logo, por um lado, acho que abre a porta para muitos portugueses a trabalhar para empresas globais, ainda mais do que nos últimos anos, pela questão de agora o remote work ser melhor aceito, haver modelos híbridos que podem ser explorados. Acho que isso vai trazer também um efeito positivo naquilo que é a compensação média que é paga em Portugal a médio prazo, o que é um bom sinal para as pessoas, provavelmente menos bom para as empresas portuguesas, porque muitas delas simplesmente vão começar a ter uma concorrência forte a nível internacional e vão ter que acompanhar níveis salariais a quais não estão habituadas no mercado português. E depois eu diria que o outro grande tema é o tema da diversidade, logo um tema que já se fala há muito tempo, mas agora efetivamente está a entrar numa fase em que está verdadeiramente na agenda das empresas e o que nós sentimos, obviamente, há aquilo que é uma primeira prioridade, que é muito também induzido pelas cotas que foram fixadas, leia-se colocar mais mulheres em posições de topo,
mas nota-se, na nossa opinião, que o tema da diversidade vai além de só de colocar mulheres em funções de topo. Nomeadamente, nota-se que as empresas portuguesas claramente entenderam para serem competitivas no mercado global e, se quiserem olhar efetivamente como a via de crescimento, ou via internacional para a via de crescimento, têm de ter competências diferentes do que tinham no passado. E isso passa também por atrair gestores de topo internacionais, que é outro tema que nós temos acompanhado muito nas últimas semanas e meses, que é efetivamente trazer talento de topo internacional para Portugal, como também tem sido habitual nos últimos 10, 15 anos, trazer talento português que neste momento não está em Portugal de volta e com tudo positivo que isso obviamente traz da experiência internacional e de práticas, em alguns casos, obviamente complementares àquilo que já existe hoje. Não vou dizer nem melhor nem pior, mas obviamente diferente daquilo que é a realidade cá em Portugal. Logo em resumo, acho que vimos uma situação francamente positiva, sem podermos entrar em euforias, mas claramente estável, de crescimento e francamente eu acho que com boas perspectivas para pessoas que efetivamente também procuram neste momento uma nova oportunidade. Muito bem. Pedro, muito obrigado. Complemento muito interessante às primeiras palavras do Luís. Eu, entretanto, já vou tendo as primeiras perguntas da audiência e porque, na verdade, o meu lugar é mais de, como disse, mestre de cerimónias, vou passar a elas. Portanto, a primeira pergunta é do Luís Barbosa. Vou passar a lê-la. Boa tarde. Uma das coisas que os nossos clientes, neste caso o Luís, é um colaborador da Upperside. Uma das coisas que os nossos clientes mais nos perguntam, ainda que talvez não vos façam hoje essa pergunta, é a velha questão: quem são os profissionais de Executive Search que têm mais presença na empresa A ou no setor B? Sem vos pedir que abram o vosso cofre, conseguem dar-nos algumas pistas sobre o tipo de setor ou organização cliente que tem estado mais diretamente dentro do vosso ADN ou vocação em Portugal? Muito obrigado. Infelizmente só conseguirei ouvir o webinar mais tarde. Obrigado. Portanto, no fundo, menos de tendências, não é? Foi aquilo que o Pedro e o Luís, de certa maneira, estiveram a falar, mas falando um pouco de posicionamento Odgers, penso que será um pouco por aqui que o Luís queria saber que é. Vocês consideram-se generalistas no sentido, provavelmente, multi-indústria, multifunção, enfim, do ponto de vista de senioridade, o Luís há bocado explicou, vocês são diretores, C-level e boards puros e duros, mas há alguns setores, há algumas áreas funcionais que ainda assim vocês considerem que são o vosso core, obviamente dentro daquilo que possam revelar. Aqui estamos a falar em Portugal, correto? Em Portugal. É porque quando falamos de empresas, mas isso é importante para percebermos um mercado, porque nós temos um mercado relativamente curto em Portugal. Sim. Portanto, a forma como as empresas de Executive Search se organizam, tradicionalmente, qualquer uma, seja Egon Zehnder, Korn Ferry, nossos concorrentes mais diretos, a Heidrick, mesmo o Russell Reynolds, ou seja, estão organizadas por práticas. E, portanto, nós temos práticas que são transversais e responsáveis por prática, por exemplo, no mundo, na Europa, e, portanto, temos responsáveis de setor a nível global. Os nossos setores a nível global mais fortes, nós podemos ser o setor financeiro, é o setor industrial, estamos presentes também muito no setor, na componente de serviços, na parte de universidades, na parte do gaming, só para dar aqui alguns exemplos em Portugal, nós não estamos organizados por setores. Certo. Nós no grupo somos cerca de 21 pessoas, portanto, mas não estamos organizados por isto incluindo a componente de consultoria. Nós não estamos organizados por setores e não temos essa especialização. Okay? Até porque o mercado é um mercado relativamente curto. Há uma tendência também em mercados parecidos com o português, que é também um cruzamento cada vez mais de setores. Okay? E, portanto, a especialização por setor é relevante quando maior a dimensão do país, ou quando ganha a escala global, mas cada vez mais nos pedem também diversidade. E essa diversidade, então, nos países mais pequenos, é relevante. Nós não temos essa especialização por setor. Dito isto, temos trabalhado mais algumas funções do que outras, mas isso vai dependendo um pouco da própria variação do próprio mercado. Do mercado. Exemplo, quando o investimento, CEOs, primeiras empresas de private equities, por exemplo, quando o investimento das private equities está a entrar, funções que estão a crescer muito,
Chief Digital Officers, o CHRO também, os humanos também se movimentaram muito. É verdade. Algumas no setor financeiro também, é um setor forte que nós também temos. Agora, vai variando muito. Obviamente que no setor do turismo, neste caso, não houve muita movimentação. Nós não temos tanto essa especialização por setor e vai variando em função da procura, chamamos assim. Muito mais, certo. Muito bem. Mas perfeitamente, a pergunta, no fundo, é apenas para percebermos um bocadinho, às vezes, dentro dos posicionamentos de cada casa, por natureza ou por história, por herança histórica, acaba por haver alguma ligação a alguns setores. Também talvez pelo facto da Watchers, sob a vossa liderança, estar num processo de relançamento, não é? Sim. Justifica-se mais que sejam mais abrangentes, porque na verdade estão a fazer o caminho. Portanto, percebo perfeitamente. Muito obrigado, Luís. Passaria à próxima pergunta. Ricardo Santana, boa tarde. Olá, Ricardo. Saudações. Neste caso, do Flamengo. Penso que é do Flamengo. Muito obrigado pela oportunidade. No site da Watchers há um artigo de março de 2020 com o título Global Business Leadership Faces Crisis of Confidence. O título do artigo refere-se a dados pré-pandemia sobre uma coisa chamada Leadership Confidence Index, coletado pela Watchers e pela Harvard Business Review, e que aponta a diminuição no grau de confiança dos executivos em função da velocidade das mudanças no ambiente de negócios. Agradeceria entender um pouco mais sobre este índice e se há eventuais dados mais atualizados pós-início da pandemia. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Sim. Sim, de facto, obviamente, confirmo não só a existência do estudo, como também o facto de ele ter sido publicado em muito pouco tempo antes da pandemia, e nós próprios achamos uma feliz coincidência, porque julgamos que muitos dos temas que este mesmo estudo aborda, na realidade, depois acabaram por saltar para a ribalta, de alguma forma, durante a pandemia. Só também para a restante audiência saber o que era o estudo. Logo, o estudo foi um estudo que foi conduzido entre nós e a Harvard Business Review, em que foram questionados vários milhares de executivos acerca daquilo que era o nível de conforto que eles tinham sobre a preparação da liderança para as suas lideranças levarem a transformação num mundo crescentemente disruptivo e volátil. E, de facto, os resultados do estudo apontaram para que só 15% das pessoas que participaram no survey afirmaram que acreditavam que as lideranças estavam preparadas para enfrentar este novo mundo e toda a disrupção que ele trazia. E isso, obviamente, numa fase em que a noção daquilo que, ou a definição de disrupção provavelmente é bem diferente daquilo que é a definição que nós temos hoje em dia, porque naturalmente ninguém de nós esperava naquele momento que nos últimos 12 meses enfrentássemos aquilo que nós enfrentamos. Agora, quais é que foram aqui eu diria os pontos principais que saíram do estudo? Claramente, aquilo que era uma preparação para o que nós chamamos muitas vezes de change agility, logo basicamente aquilo que são as competências ligadas à liderança efetivamente para conseguir ajustar-se a novas realidades. Havia também grandes temas à volta daquilo que era a capacidade de prever a disrupção ou antecipar a disrupção, que obviamente não deixa também estar ligado ao primeiro ponto. E depois eu diria que havia um terceiro grande tema, que era também à volta de como é que nós depois preparamos as nossas equipas para essa mesma disrupção. Agora, o grande wake-up call que existiu foi justamente que as pessoas abaixo não olhavam como as pessoas de cima para conseguir efetivamente levar as empresas e gerir as empresas no meio de uma potencial alteração. O estudo desde então ainda não foi renovado. Basicamente, se correr tudo bem, nós no final deste ano teremos a nova edição do mesmo. Agora, na realidade, acho que muito do que o estudo dizia foi testado nos últimos 12 meses. Eu acho que, francamente, sem obviamente querer menosprezar aquilo que foram as conclusões do estudo, porque eu acho que tem lá conclusões muito, muito válidas. Nós tivemos uma surpresa positiva que as nossas lideranças provavelmente conseguiram liderar melhor do que as pessoas achavam que era possível, com uma situação extremamente disruptiva, em que, obviamente, no curto espaço de tempo tivemos que mudar a forma como nós trabalhamos, os modelos operativos mudaram, as prioridades mudaram, e nesse aspecto eu acho que, claramente, fica hoje também a noção que as pessoas conseguem se adaptar
a novas circunstâncias e apareceram muitos, o Luís agora falou dos heróis novos, que ajudaram também a complementar alguma falha que pudesse existir nas lideranças. Agora, dito isto, também houve em muitos casos em que de facto o estudo foi confirmado, que efetivamente foram pessoas que em contextos, ou líderes que num contexto completamente diferente, não souberam readaptar, que continuaram a fazer mais do mesmo, que não conseguiram adaptar o seu estilo de gestão, seja na forma como definiram prioridades estratégicas, seja na forma como lideram a equipa, seja na forma como garantem a execução daquilo que são as prioridades da empresa. E naturalmente, eu acho que isso também levou a grandes aprendizagens, obviamente não só nessas próprias empresas, mas também de nós cada vez mais sobre o que é que são as competências do futuro e qual é que é a importância e como efetivamente este perfil de liderança tem de mudar e o que é que faz a diferença entre um líder capaz de abraçar a diferença e utilizar a diferença ou a disrupção para transformá-lo verdadeiramente numa oportunidade e repensar modelos de negócio em várias dimensões, versus os que não. E certamente é algo que vai continuar, acho que a moldar muito aquilo que é a definição de um líder nos próximos anos. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto, que é, o estudo não foi... Nós por acaso, passado uns meses, foi para aí em maio, junho, fizemos, para Portugal especificamente, porque esse estudo não é um estudo, foi um estudo global, um estudo com 20 CEOs. Ok. E perguntámos a 20 CEOs, até entrevistas com esses 20 CEOs em Portugal, de grandes empresas portuguesas, e perguntámos precisamente essa questão. Nós não temos esses dados atuais, mas perguntámos essa questão, como é que eles viam se realmente as pessoas tinham agido face à disrupção, se tinham confiado nas lideranças ou não. E é engraçado, porque obviamente estávamos nos rescaldos, estávamos em junho, a mensagem de quase todos eles foi que, como o Pedro estava a dizer, foram claramente positivamente surpreendidos pela capacidade média de reação. A questão-chave foi, a disrupção não apareceu, a disrupção não foi procurada pelos líderes, foi imposta. Certo. E quando é imposta, nós tivemos de adaptar. Certo. A pergunta que se coloca é, quando deixar de ser imposta, se os líderes vão continuar a procurar essa disrupção. E isso, sim, acho que é um bom teste para o próximo estudo que fizemos com a Harvard, que é, porque a questão é, quando a mudança acontece, os líderes adaptam. Se tivermos de adaptar, claramente. A pergunta é se estaremos todos aqui a fazer esta reunião em Zoom se não tivéssemos sido imposto. Certo. Provavelmente estávamos no hotel ainda. Exatamente. E, portanto, a questão... Isso, mas é a parte positiva desta mudança, que é, certo. Quando a mudança acontece, nós adaptamos e a resposta foi positiva. Aliás, nós comentámos isso várias vezes. Certo. Já que se aplicássemos outra vez, a confiança não subia. Luís, se me permite só apenas um comentário provocador, que é interessante essa opinião dos CEOs sobre as suas equipas executivas e o management, enfim, mas também seria interessante os acionistas sobre os CEOs. Poderíamos ter, eventualmente, respostas diferentes. É apenas uma... passa-me pela cabeça. Vou continuar. Ora, eu agora estou aqui com um problema, mas acho que é o Raim, cara. Peço desculpa se pronunciei mal. Olá, João, boa tarde, viva. Eu tenho a seguinte questão. Uma das áreas de procura referida ao nível executivo é a gestão de operações. Podem ser mais concretos? Que tipo de perfil e experiência é exatamente procurada? Operações em que setores? Existe alguma tendência que possam identificar? Portanto, claramente, no mundo de operações, tem a ver com supply chain, enfim, todo este ambiente. Quais é que são, na vossa opinião, portanto, perguntando aqui o nosso colega, que se podem ser um bocadinho mais finos na categorização ou na caracterização destes profissionais que estão a ser procurados nesta área da gestão de operações? Queres responder, Luís? Eu posso responder, sim. No fundo, assim, as operações, quando nós estamos a falar de operações ao nível de supply chain, procurement, são mais funções de natureza industrial em alguns setores específicos. Nós, em Portugal, temos feito alguns processos desta natureza. Não tem sido, comparativamente com outras funções, curiosamente, nem tem sido aquelas que aparecem com mais força. Mas tem sido, acima de tudo, em empresas industriais, funções de procurement, funções de supply chain. Não sei se fui demasiado abrangente, para não entrar em clientes específicos.
Não, claro, quando em Portugal é facilmente se entra em clientes específicos. Claro, claro. Procurement, sourcing, essas áreas, e supply chain. E supply chain é um bocadinho amplo. Pedro, alguma nota adicional? Sim, eu talvez acrescentava logo nós. Naturalmente, um dos setores que em Portugal ainda existe com muita força é o setor automotive, em que há variedíssimas empresas internacionais com presença em Portugal e, francamente, boas casas que têm proporcionado, acho que, boas oportunidades também a pessoas de fora. Naturalmente, muitas destas empresas, sendo multinacionais, têm programas de talent management interno e de sucessão planeadas, mas, de facto, complementando aquilo que o Luís disse, temos trabalhado com várias destas empresas para também recrutar aquilo que é tipicamente o Head of Operations, se quisermos chamá-lo desta forma. Algumas das competências que nós sentimos que estão a ser um bocadinho mais procuradas. Eu diria o Lean Management é um tema que continua a ser de grande interesse para algumas empresas a fazer essa transição. Naturalmente agora também começa a surgir o ponto que eu já tinha mencionado ainda agora, coisas relacionadas com a indústria 4.0, basicamente a transformação digital também aí no que diz respeito a tornar as fábricas cada vez mais inteligentes nas suas várias dimensões, e eu penso que no futuro isso cada vez será mais importante, porque hoje em dia está mais do que comprovado que os ganhos, seja na parte de eficiência, seja na parte de produtividade, são de tal forma elevados que vai ser um novo imperativo competitivo para as empresas fazerem isso no médio e longo prazo. E nesse aspecto vimos cada vez mais esses pontos também a surgirem como, claramente, não estou a dizer que sejam fundamentais ou mandatórios em todos, mas cada vez mais distintivos. Obrigado. Alexandra Pereira, espero estar a pronunciar bem. Boa tarde. Digitalização é um tema bastante amplo. Seria possível nomear as principais demandas, procuras, oportunidades que se vêm observando no mercado de trabalho, seja no mercado português ou em posições remotas? Portanto, no fundo, desconstruir ou detalhar um bocadinho. Sim. Antes de mais, totalmente de acordo. Obviamente que o digital é algo que abrange de facto uma área muito alargada de funções e de responsabilidades. Eu acho que a forma como nós pensamos, de uma forma muito simplista, sobre a área digital é que as empresas tipicamente estão a trabalhar em 3 grandes frentes. A primeira é o digital mais customer facing, basicamente em que entram, obviamente, temas como marketing digital, repensar customer journeys, muito ligado também a posições de Chief Revenue Officers e Chief Growth Officers. Tem basicamente a lógica como é que eu posso utilizar o digital para pôr o cliente verdadeiramente no centro das minhas decisões relacionadas com o produto que eu ofereço, os serviços que eu ofereço, o processo de venda que eu estabeleço. Logo, este é o primeiro grande e, obviamente, muito funções basicamente viradas para o mercado. Depois há uma segunda componente que está mais ligada à parte das operações, ou funções de suporte internas, que têm a ver, obviamente, também com a transformação digital e temas como robótica, automatização, também há aqui variadíssimas outras áreas, como também AI pode ser utilizado para a otimização de processos internos, etc. E depois eu diria que há uma terceira área que também em Portugal ainda não é tão relevante, mas também começa a surgir, que é como é que o digital nos possibilita efetivamente criar modelos de negócios diferentes daquilo que nós temos hoje em dia e com isso criar novas avenidas de crescimento. Logo, não é só, como no primeiro exemplo que eu estava a dar, que é vender mais do mesmo ou mais do produto e do serviço que nós temos, nem é uma questão de otimização daquilo que são as nossas funções operativas, mas é efetivamente como é que nós podemos agarrar e capturar novas oportunidades que podem surgir. Em função daquilo que é a prioridade da empresa, obviamente os perfis são fundamentalmente diferentes. Logo, temos coisas tão simples como pessoas, transformação digital pode ser uma pessoa performance marketing no e-commerce, quando nós estamos a olhar para funções mais de ordem marketing e vendas. Podemos ter perfis completamente diferentes quando nós estamos a falar naquilo que é a automatização das operações internas, pessoas de robótica que conseguem efetivamente reestruturar tudo o que são departamentos administrativos que têm uma grande carga, a título de exemplo, de processos ainda baseados em papel. E depois há um terceiro perfil, provavelmente, que muitas vezes são consultores que têm a capacidade de
depois de pensar modelos de negócio diferenciados, baseados no digital, diferente daquilo que a empresa tem neste momento. O que é que nós sentimos? Nós sentimos que onde há mais procura neste momento é na primeira vertente, que é basicamente a transformação digital em termos de marketing e vendas, e como é que novos canais de distribuição e novas formas de fazer chegar o produto ao cliente, e como é que o repensar da customer journey simplesmente é aquilo que parece que as empresas portuguesas agarraram com maior facilidade num primeiro momento. Estamos agora a ver entrá-las no segundo segmento, que está muito ligado àquilo que é a robotização, a automatização de processos internos, o terceiro ainda menos. Ouvi e aprendi, que é uma coisa sempre boa. Muito obrigado, Pedro. Mudando completamente, vamos aqui para uma pergunta um bocadinho mais provocatória. Diz o nosso amigo Nuno Angi Silva: que impacto é que algumas dessas tendências que os senhores apontaram para os clientes que servem terão sobre a própria indústria de Executive Search? Nomeadamente, a digitalização, a identificação de novos heróis de transformação empresarial. 3, empreendedorismo de vocação global a partir de Portugal. Diz mais: quem é que procura verdadeiramente líderes disruptivos em Portugal? Eu não os encontro. Ele. Obrigado, Nuno. Como sempre, uma pergunta desafiante. Muito bem, mas isso, obviamente, deixa-me dar aqui uma nota primeiro sobre o desafio da indústria de Executive Search, e depois já falo dos líderes. Ainda foi antes do confinamento, tivemos uma sessão na Ojas Internacional com um conjunto de partners, onde convidámos uma pessoa do Dragon's Den. Dragon's Den é tipo o Shark Tank, portanto, o Dragon's Den da Inglaterra. Ele veio precisamente desafiar-nos ao encontro com partners internacionais para pensarmos como é que deveria ser a indústria do Executive Search, considerando estas novas tendências. Como é que poderemos encontrar a pessoa ideal no espaço de um dia? Em vez de fazer aquelas tradicionais 3 semanas, 6 semanas. E obviamente que a indústria mantém-se assim já há algum tempo e vai ter alguma mudança. E, portanto, toda a indústria está a olhar para dentro e também está a pensar como é que se pode se reinventar dessa maneira. Utilização, vou dar alguns exemplos. Como é que isto pode impactar? 1. Todas as nossas bases de dados neste momento já são internacionais. 2. Para responder à globalização. 2. A utilização de inteligência artificial, cada vez mais modelos importantes de inteligência artificial. Claro que aqui a Europa é diferente dos Estados Unidos por causa da proteção de dados. Pessoais, porque há aqui movimentos opostos aqui. Mas nos Estados Unidos a prática é onde a indústria do Executive Search é maior, tem maior dimensão. A inteligência artificial já é uma forma muito forte de procurar executivos. Acima de tudo vai ter um impacto direto no middle management e nas funções especializadas. Nós, por exemplo, na Ojas, no conceito da pandemia, no contexto da pandemia, criámos um modelo de inteligência artificial nos Estados Unidos para encontrar médicos reformados ou ex-formados, ou pessoas que poderiam ajudar para contratar para os hospitais, rapidamente. E fizemos isto num pro bono. E conseguimos encontrar um conjunto de pessoas num curto espaço de tempo nos Estados Unidos. E, portanto, que sem inteligência artificial não era possível. Isso tem um impacto significativo. Portanto, no nosso negócio em si, do Executive Search, tem um impacto. Outro impacto que tem, não só a componente digital, mas a componente da globalização, é cada vez mais, sendo que as funções de liderança são cada vez mais críticas, a forma como se faz o compliance, a referenciação, como se chega à pessoa e se escolhe a pessoa, é cada vez mais crítico. O que eu quero dizer com isto? Há uma consciência cada vez mais no mercado que ter a pessoa certa faz toda a diferença. Vou-me dar o exemplo de entre ter o antigo CEO da Apple, antes do Steve Jobs, o John Bushan, e agora o Steve Jobs, a mesma pessoa, a mesma empresa, 2 pessoas, um levou à falência, outro fez a empresa crescer. Claramente, dinâmicas, a mesma pessoa pode mudar, então quanto mais acima se está, tem um impacto grande. E a escolha da pessoa será cada vez mais crítica, ou seja, a minúcia com que se vai utilizar data para escolher essa mesma pessoa é crítica. Dando um exemplo, há pouco estava a falar do Benfica, futebol, a forma como hoje se faz o scouting não tem nada a ver com como se fazia o scouting há não sei quantos anos atrás. A informação que se tem sobre as pessoas vai ser cada vez maior, porque cada pessoa sendo um ativo crítico,
vai chegar mais cedo lá, ou seja, e vai ser mais importante essa fact-based analysis para escolher essa mesma pessoa. E, portanto, a utilização de data e de inteligência artificial é algo que vai mudar a indústria, está a mudar muito a indústria, tal como os processos de compliance associados, a forma de referenciação também está a mudar. Okay? Procurando aplicar aqui à nossa indústria e que também há cada vez mais o valor dado a ter a pessoa certa no sítio certo. Sobre líderes disruptivos em Portugal, eu acho que nós crescemos... já agora uma outra tendência que está a emergir, aplicando isto, é cada vez funções interinas. Em Portugal ainda existe pouco. Nós temos uma empresa no Reino Unido e em alguns países que chama-se Odgers Interino, só para funções de interim management. Cada vez mais funções de processos de transformação, processos de mudança ou, por exemplo, processos de consultoria. Okay? Porque há aqui uma franja de pessoas muito crítica que não queria interromper, é só para dizer que tecnicamente é um dos grandes mistérios, já disse isto várias vezes, é como é que um país como Portugal, que teoricamente teria tudo a ganhar com soluções de interim, falham projetos atrás de projetos, ou seja, na verdade nunca arrancou. Já agora, se o Luís tivesse uma teoria sobre isso... É um mercado que está pouco dinamizado e é pouco incentivado, porque obviamente o interim também implica algum risco-retorno. Portanto, e a verdade é que é um mercado, seja um mercado de advisors, há uma população, uma franja de população que lá de fora, isto acontece muito na Europa e mesmo nos Estados Unidos, a partir de uma determinada idade, prefere ter liberdade e autonomia versus o salário fixo. E tem experiência, quer estar no mercado de trabalho, mas não quer trabalhar por conta de outra, pelo menos com a pressão. E, portanto, isso abre um mundo enorme em Inglaterra e nos Estados Unidos para o mercado dos advisors, para PMEs, é um mercado que poderia ser bastante explorado em Portugal. Os interinos na mesma dinâmica. E, portanto, em Portugal ainda há pouco, porque também é um mercado ainda muito virado para leis de trabalho pela vertente de menor risco. Leis de trabalho não, percepção das pessoas de menor risco. À medida que esse mercado vai ganhando peso. E acredito que vai ganhando peso não só pelo mercado português, é porque pode haver portugueses que são procurados para fazer trabalhos lá fora. E, portanto, logo aí vai fazer pressão sobre isso. Aliás, porque é uma das questões onde nós estamos a discutir se este é um negócio ou não importante em Portugal. Agora, a propósito disso, mas lá fora está muito em crescimento. Com Odgers Interino. Voltando ao tema dos líderes transformadores, dos heróis transformadores em Portugal. Existem heróis. Eu acredito que está cada vez mais... começam cada vez mais a emergir alguns heróis transformadores, e aliás nós temos muito bons casos. Eu acho que a questão também está em criar o environment para que eles possam se transformar e ser disruptivos. E, portanto, o que nós vimos agora do lado das organizações, aquele modelo organizacional tradicional de uma comissão executiva valorizar o poder hierárquico e não gostar de ser desafiada, está cada vez mais, com as novas gerações que estão a assumir esses rolos, cada vez mais a desaparecer. E começam cada vez mais a surgir aquele conceito de eu preciso ter pessoas inteligentes que me desafiam e não me dizerem aquilo que eu já sei. E algumas organizações estão a apostar muito nesse sentido, com o revestimento da estrutura e com criar condições de freedom, mas para isso é preciso também dar empowerment às próprias pessoas. Por exemplo, a crise veio... Uma coisa que veio acentuar foi essa necessidade de dar autonomia às pessoas. É curioso. Em crises passadas, principalmente com impacto financeiro, a tendência era controlar o custo. Agora, como foi necessário dar resposta rápida às necessidades do mercado, o empowerment dos diretores de rodas, dos gerentes de balcão, das pessoas que estão próximas... Aliás, as funções que estão no mercado são aquelas que estão próximas do cliente, o resto veio tudo para casa. E, portanto, a verdade é esse empowerment foi da fábrica, o chefe de turno que comanda a fábrica. Esse empowerment é crítico, por isso é preciso confiar nas pessoas. A pandemia até acelerou esse processo, tanto que agora se olham para a discussão de faz sentido ter tantos layers organizacionais ou não, por uma vez que foi provado que se eu relacionar, eu chefia me relacionar diretamente com 2 layers de abaixo, porque são eles que estão no terreno, se lhes der autonomia, obviamente eles vão errar, mas podem também ter ideias muito interessantes e algumas delas disruptivas na sua forma de trabalhar e ter ideias, por exemplo, que houve muitas ideias disruptivas, até desde funções desde fábrica até lojas, de forma como se reinventaram. Eu acho que isso foi um bom exercício a isso.
Dito isto, ainda obviamente como tudo na vida, ainda há os líderes mais tradicionais do command and control, mas eu sinto que está a mudar. Deixa-me só dar agora um exemplo de um projeto que nós fizemos, dois projetos que ganhámos até internacionalmente o ano, já foi há 2 anos, o tempo passa a correr, só para provar o que eu estou a dizer. Ganhámos este projeto como um projeto inovador na Watches Mundial. A inovação até não foi nossa, foi de um cliente nosso, que quis fazer uma coisa que nos desafiou a montarmos, uma das áreas que nós trabalhamos é Advisor de Executivos e Board of Advisors, montar Board of Advisors. E eles desafiou-nos a montar um Advisor de Millennials dentro da organização para desafiar a Comissão Executiva. Ou seja, estamos a falar de níveis bem abaixo das suas chefias, tinham mais acesso à informação que as chefias, um mandato de 1 ano para fazer o challenge da Comissão Executiva relativamente a serem desafiados. Isso é apenas um exemplo, e realmente criou-se uma Comissão Executiva chata ao lado para desafiar a Comissão Executiva normal sobre temas sobre onde é que vai o negócio, como é que chegam as pessoas, vários temas durante um mandato de 1 ano, que era renovado durante vários anos. Eu só estou a dar este exemplo para perceber que os próprios líderes, mesmo alguns deles, e já estamos a fazer mais do que um processo nessa natureza, estão a aceitar ser desafiados também, começam a aceitar. Uma das competências que emerge como crítica da confinamento, aliás, há 2. Eu já estou a falar muito, mas 2 pontos que emergiram no confinamento como competências importantes a dizer que fizeram a diferença. Coragem, para agir, por um lado, mas por outro lado também vulnerabilidade. Há uma coisa que é uma competência que hoje em dia é muito valorizada, é vulnerabilidade, que está demonstrado que as pessoas, como me demonstrou isto, ninguém sabia o caminho, não se estava à espera que Eu julgo que o Luís está de volta. Luís, tu caíste também. Exatamente. Bem, digam-me que eu não caí há 10 minutos. Não, foi agora mesmo. 30 segundos. Pronto. 30 segundos. Bem, eu também, entretanto, eu já tinha feito o grande final. Certo. Eu estava a pensar, isto realmente foi mesmo que caiu 18 horas, tal. Mas percebemos perfeitamente, Luís, o ponto e seguimos. Temos aqui muitas perguntas e acho que isto, vamos voltar lá. Ricardo Pires, olá Ricardo, boa tarde. Primeira questão, internacionalmente, quais os setores que evidenciam maior tendência para recrutar funções de topo que sejam exercidas remotamente? Portanto, internacionalmente, quais os setores que evidenciam maior tendência a recrutar funções de topo que sejam ou possam ser exercidas remotamente? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Falaram de trazer management com experiência internacional para Portugal. Pergunto, qual a percepção dos vossos outros escritórios sobre a qualidade diferencial dos quadros portugueses? Muito obrigado. Portanto, 2 temas. Sim. Vou tentar responder à primeira pergunta não com base em evidências, mas mais com gut feeling do meu lado. Eu julgo que a questão do remote work e the new way we work, naturalmente está ainda para a maior parte das indústrias numa fase muito inicial e na realidade ainda está por definir o que é esse novo modelo de trabalho e de facto se vai ser um modelo híbrido mais com tendência para o remote, mais para os restantes. Agora, dito isto, eu acho que as posições de liderança são as que vão beneficiar menos do remote work em termos comparativos. Alguma coisa é ter um programador que é um técnico especializado a trabalhar na Índia ou na República Checa para uma empresa no Reino Unido. Outra coisa é ter uma posição da comissão executiva a trabalhar remotamente de um país para o outro. Obviamente que o nível de relevância para a organização, a importância que tem naquilo que é a gestão
da organização e das pessoas é de tal forma diferente que as exigências também em termos de presença, eu diria que são diferentes. Não dizendo que não é possível, obviamente que é possível, mas eu acho que vejo aqui grandes diferenças que, por razões muito naturais e óbvias. Em termos de segmentos, o que é que nós vimos? O remote work como ele existe hoje em dia e que agora foi adotado, e eu penso que as estatísticas apontam qualquer coisa como que em Portugal havia 5 a 10% de pessoas que trabalhavam de vez em quando em remote, e neste momento estamos com uma porcentagem provavelmente à volta dos entre 50 e 60. Havia outras indústrias onde essa norma já existia. Obviamente aqui o setor da tecnologia é novamente um setor que salta à vista, muito obviamente influenciado por aquilo que é uma prática que vinha dos Estados Unidos, que em Silicon Valley já existe há muito tempo, de trabalho à distância, que depois também acabou por infectar positivamente outros setores nos Estados Unidos, e como eles estão naquilo que é uma curva de maturidade de saber trabalhar neste novo formato, estão num ciclo de maturidade já muito mais avançado do que nós, eu acho que esse setor é claramente aquilo que eu diria que certamente se distingue em termos de aceitar e ser tolerante e saber, efetivamente, também integrar e absorver posições de liderança de forma que possam trabalhar à distância. Aliás, ainda há dias estava a falar com uma portuguesa que trabalha no Facebook em Nova Iorque e tem uma posição, não de comissão executiva, mas de Senior Director da N-1, e de facto trabalhou grande parte da pandemia a partir de Portugal e mesmo com funções de gestão. Agora, mais uma vez, de uma forma totalmente realista, vejo que isso ainda é uma exceção e não uma regra, e acho que é uma exceção neste momento ainda circunscrita a um conjunto muito limitado de indústrias que têm essa tradição não há 12 meses, mas que têm essa tradição há 5, 10 anos. E ao Pedro também faz diferença, se me permite, se nós estamos a falar de alguém que já está no lugar e que, portanto, já demonstrou e que de repente... Eu conheço, enfim, vou lembrar de um CEO de um banco que trabalha há meio ano num país para outro, só que é um CEO cujo mandato já dura há anos e, portanto, tem a confiança das equipas locais, dos acionistas, etc. Esse é enfim, portanto, é diferente quando estamos a começar do zero, todo aquele primeiro onboarding. O segundo tema era sobre a questão do olhar diferencial que os colegas dos escritórios estrangeiros têm sobre os quadros portugueses, nomeadamente sobre quadros executivos, quadros de topo. O que é que, se é que têm alguma evidência que os vossos colegas partilham convosco? Posso responder. No fundo, eu penso que isso é... várias vezes me fazem essa pergunta. Eu acho que é... eu quando falo com os meus colegas, é um bocadinho falsa questão. Sinceramente, já é um não-nicho. Obviamente, quando se fala de Portugal, falam de Cristiano Ronaldo, muitas vezes. Agora não estou a falar na Europa, porque falam um pouco mais, muitas vezes conhecem. Mas a ideia de que os portugueses têm uma competência diferente dos outros, para o bem ou para o mal, é um lixo. Até porque nós temos muito bons casos que as pessoas lá fora, eles não comparam, pelo menos os nossos colegas, não comparam os portugueses de Portugal, PIB Portugal, nada disso. Comparam, mas é com pessoas portuguesas que trabalham ao meu lado. E, portanto, se for a Inglaterra, falam do Horta Osório, por exemplo, ou seja, não falam de pessoas em Portugal. Não há um espectro sobre o trabalhador português. Pode haver sobre o ecossistema de trabalho em Portugal. Isso já são outros 500. Agora, não temos tido dificuldade nenhuma em pôr nomes em shortlist ou ser contratados portugueses para ir lá para fora. Nunca é um issue. Nem vice-versa. Às vezes é mais difícil pôr estrangeiros nas shortlists portuguesas do que portugueses nas shortlists lá fora. Mas não há esse bias, diria eu. Portanto, porque até mensagens já não é se são mais produtivos ou menos produtivos pela nacionalidade. Agora, podem levantar questões sobre a nossa estruturação enquanto iniciação tradicional, guerra norte-sul da própria Europa. Luís e Pedro, pegando aqui numa coisa um bocadinho diferente, lateral, mas que está relacionada. Imaginem uma pessoa que vos aborda em Portugal, dizendo que tem interesse em trabalhar fora de Portugal. Alguém que vocês validam. Vocês fariam a ponte com os vossos colegas, com os vossos escritórios lá fora? Como é que isso se
poderia eventualmente operacionalizar? Aquilo que nós fazemos sempre, ou seja, sempre somos abordados e obviamente que identificamos pessoas que possam ser colocadas lá fora, nós metemos nas redes, e nós fazemos, colocamos nas redes nos nossos escritórios, ou por país, se tiver um país identificado, para o nosso responsável ou de prática ou para algum manager daquele país, ou se não tiver um país identificado, mas tiver uma prática ou um setor, vai ao responsável da prática do setor. Certo, certo. Há uma coisa que está a acontecer, isto é importante também termos noção, porque há vantagens e desvantagens do mundo ser global. O mundo torna-se global, mas também se torna bastante mais competitivo, não é? E, portanto, claro. À medida que a competência, ou seja, de repente valoriza-se muito o perfil do talento claro, e há cada vez mais um aumento das diferenças. Mas o que é que isto significa? Obviamente é mais difícil ser diferenciador. Mas quando ser diferenciador, o mercado anda toda à procura de não ser tanto só perfil-driven, mas talent-driven. O que é que eu quero dizer com isto? Nós somos, o método tradicional, ainda é muito existente de Executive Search, passa por estratégia, definir que perfis é que eu quero, chegar, que competência é que eu quero, fazer a pesquisa. Esse é o método mais tradicional e mais comum do Executive Search. E, portanto, quando definimos um perfil, dizemos, olha, vamos buscar pessoas com estas características, com esta experiência, com este setor, etc. Vamos à procura. Mas há algo que começa a acontecer também cada vez mais, e a pandemia ainda acelerou mais isso, que é ser talent-driven, que é ao contrário, ou seja, tenho aqui um conjunto de pessoas que são diferenciadoras, são os tais líderes desafiadores, ou pessoas que têm interesse em movimentar-se, e chegar muitas vezes aos próprios clientes e dizer, temos aqui perfis que possam ser interessantes, diferentes daquilo que é o teu processo tradicional, do perfil tradicional, ou seja, a definição do perfil na cabeça dos clientes não é só, atenção, não é chegarmos e dizermos, olha, temos estas pessoas, assim, mas dizemos, temos aqui um conjunto de pessoas que se calhar não veríamos naturalmente neste perfil, mas vale a pena serem equacionadas para este perfil. Para o próprio cliente, também está nele. Claro. A definição do perfil considera este tipo de pessoas. Ter bases de dados de pessoas que andam à procura e que têm disponibilidade e que têm fatores de diferenciação, é ouro, não é? Portanto, isso vale essa evangelização é necessária e meritória. Às vezes o que acontece, adivinho eu, é que vocês esbarram numa menor receptividade por parte de perfis mais clássicos de clientes, não é? Digo eu. Isso está a mudar agora, como por exemplo, eu vou dar um exemplo que toda a gente percebe que mudou muito, que é o facto das mulheres. Cotas. Fala-se das cotas e verdadeiramente há uma procura de perfis femininos para comissões executivas. O que é que acontece? Se fôssemos ao método tradicional e nos dissessem um perfil tipo, que era, eu preciso de um membro de comissão executiva que tenha determinada experiência, já tenha passado por 2 boards de empresas. Sim. Obviamente não encontraríamos mulheres para responder a esse mesmo perfil. Cabe-nos a nós e aos nossos concorrentes em termos de empresas de Search, também dar insights aos próprios clientes a dizer que tem de abrir o espectro de procura. Quem diz isso para o fator, aliás, disse para o fator de diversidade, disse para o outro trazer outras competências. Aliás, os melhores candidatos, e o Pedro aqui também pode me ajudar a corroborar aquilo que eu estou a dizer, que é os melhores candidatos, aqueles que enchem mais o olho, de um cliente, são aqueles mais disruptivos, curiosamente, que é aqueles que eu não estava à espera. Aqueles que ele faz o clique. Não quer dizer que a maior parte deles vão ser contratados pelo outro. Mas aqueles clientes que realmente ficam, não estava à espera, é aquele efeito da ahá, isso é interessante. Há cada vez mais clientes receptivos a isso, o que é uma coisa curiosa. Isso era Luís, eu não queria prolongar muito isto, mas isso era um interessante tema. Se houvesse uma associação de Executive Search, coisa que não existe, pelo menos formalmente, para os senhores, para vocês discutirem entre vocês que deviam ter um papel mais ativo. A ESC. Não, estou a falar cá em Portugal. Estou a falar, no fundo, cá em Portugal. Que fossem capazes de facto, ter um papel, não é? Eu há bocado usei a palavra evangelizadora, no bom sentido. Porque realmente, eu estou totalmente de acordo. O que nós vemos, infelizmente, quando trabalhamos com clientes que querem e que têm perfis disruptivos, é que muitas vezes acabam por ser very interesting, but not interested, que é aquela velha formulação, que é muito interessante, de facto você é diferente, mas depois quando chega ao momento da escolha, eu gosto mais daquele cujo risco é menor.
E nós, pelo menos do lado da Upperside, observamos muitas vezes esta coisa e temos pena de não haver outros agentes que tenham coragem, que tenham um lugar, muitas vezes, de influência e que possam também liderar estas agendas, não é? Acho que para o próprio país seria bom. Eu tenho muitas perguntas, isto de certeza que tínhamos muita coisa para dizer. Pedro, não sei se posso passar à próxima. Força, força. Força, muito bem. Ora bem, Marcos Soares Ribeiro. Olá, Marcos, muito boa tarde. Viva a todos. Questão: como é que vê a evolução da procura para administradores não executivos independentes, especialmente em empresas fora do PSI 20 e mesmo não cotadas? Quais são os principais critérios, características que procuram num profissional para este tipo de funções? Muito obrigado. Eu vou começar a dar a resposta e depois eu passo ao Luís, porque eu sei que é um tema apaixonante para ele. Nós temos uma visão bastante clara, que eu acho que Portugal perde muito em não ter uma cultura de ter boards não executivos que possam ser um verdadeiro apoio à equipa executiva. E eu acho que isso, francamente, até começa nos próprios PSI 20. Aliás, isto é um tema que não é só português, acho que é um tema, obviamente, a nível mundial e tem sido muito discutido qual é que é o valor dos boards não executivos e em que medida é que os administradores não executivos fazem o seu papel da forma como deviam fazer. Eu acho que em Portugal, acho que não é diferente daquilo que se vê a nível internacional. Acho que há algumas empresas que estão a mudar e estão a fazê-lo bem e que fazem um trabalho muito cuidadoso, que começa pela escolha dos perfis. Obviamente, a primeira questão que deve ser colocada é como é que os não executivos podem apoiar a comissão executiva naquilo que é a condução da empresa, seja em termos de estratégia, seja em termos de risk management, seja em termos de introdução para novas áreas de negócio. E algumas empresas começam a fazer isso muito bem, com uma abordagem muito cautelosa de qual é que é a composição de competências que no seu todo o board deve ter. E depois, naturalmente, depois a vantagem de ter conselhos de administração com múltiplas pessoas é que se consegue fazer depois ou juntar o puzzle de forma que o conjunto vá ao encontro dessas mesmas competências. Agora, enquanto há algumas casas que são uma boa exceção em Portugal, acho que globalmente muitas ainda veem o tema como uma obrigatoriedade legal e não como uma verdadeira vantagem, ou possível vantagem competitiva para aquilo que é a condução da empresa. E depois, quando nós baixamos para aquilo que são empresas não do PSI 20, ou pequenas, médias dimensões, enquanto nós não temos qualquer tipo de dúvida do valor acrescentado que esses conselhos de administração ou mesmo advisory boards poderiam trazer, em Portugal, de facto, ainda estamos muito longe de ter uma cultura que reconhece esse valor acrescentado. Agora, eu acho que é uma questão de tempo, francamente. Não acho que seja um tema que vai mudar nos próximos 5 anos, mas eu acho que é um tema que nos próximos 10, 15 anos vai mudar. Acho que vai mudar também muito com um aspecto que nós já referimos hoje, que é o próprio mindset do CEO. Logo, em última instância, obviamente, que o Conselho de Administração tem a ligação direta ao CEO, ao CFO, mais em temas de auditoria e compliance. E há muitos CEOs que se protegem hoje ainda muito porque não querem ser controlados, não querem sentir que há opiniões diferentes sobre aquilo que é a condição da empresa. Agora, são justamente CEOs como aqueles que o Luís mencionou ainda agora que até promovam isso e que agora que a nova geração acho que vai trazer, que vai ver, seja nos conselhos de administração, seja em outro tipo de advisors externos, uma mais-valia que no mundo em que hoje em dia é basicamente impossível dominar todas as áreas da gestão. É essa uma consequência direta daquilo que é este mundo VUCA. As mudanças acontecem demasiado rápido e não só são rápidas como profundas. Termos pessoas que nos conseguem ajudar a pensar os diferentes temas, de olhar deles de forma diferente, que trazem um knowledge técnico muito diferente, é absolutamente fundamental. Acho que em Inglaterra e nos Estados Unidos esse movimento já começa a acontecer de uma forma clara, como sempre, ou em muitas coisas, não é como sempre, mas acho que em Portugal também vai chegar obviamente com uns anos de atraso, por isso o que nós prevemos é um potencial enorme, acho que é uma necessidade e pelo menos a minha visão, e depois também vou pedir ao Luís para complementar, acho que não é algo que vai estar na agenda nos próximos 3, 4, 5 anos, acredito que a médio prazo se vai tornar também parte daquilo que é o bom governance em Portugal. Eu concordo com o Pedro, acho que é um tema que é,
que eu gostava muito, e tenho tido aqui, por isso é que o Pedro falou, que é um tema que me agrada particularmente, tenho procurado começar cada vez mais a incluir na agenda das empresas. A nossa matriz, não referi, a nossa matriz da Watches é britânica. Nós somos, fazendo aqui uma publicidade, somos a número 2 na Europa e somos a número 1 no Reino Unido. E, portanto, temos a matriz de governance, boa prática de governance do Reino Unido. E, portanto, onde são normalmente boas, é reconhecido claramente como boas práticas de governance, onde o papel dos não executivos é crítico, para desafiar o top challenge do CEO ou da Comissão Executiva, com uma ponte entre o acionista e o CEO. Obviamente que em Portugal, quando nós temos uma grande concentração de capital, a relação entre acionista e direta com o CEO, o que faz com que o peso dos não executivos tradicionalmente seja menor, porque o acionista dá-se diretamente com o CEO e os non-executives acabam por ter um papel tradicional quase de senhas de presença. Para desafiar QB. Desafiando QB, sendo remunerados pela própria empresa, acaba por ter um papel relativamente diminuto. Historicamente, mesmo em algumas grandes empresas. Isso está a mudar nas grandes empresas, porque ser non-executive é uma profissão de risco, hoje em dia, pelas questões de compliance que são associadas a isso. E, portanto, está a criar uma grande pressão sobre essas funções non-executive. O que é que acredito que... Há aqui uma questão de mindset, como o Pedro estava a referir, que é, eu, acionista, estou disponível agora na maior parte das empresas portuguesas, estou ou não disponível a ser desafiado. E como é que eu faço a separação entre o rol do CEO e o rol dos NEDs? Qual é o papel dos non-executives nesse mesmo desafio? E qual é o nível de partilha de informação e que valor é que eu acrescento? Eu acredito, e pelas boas práticas internacionais está demonstrado, até com números, que uma boa forma de trazer diversidade para dentro da organização é claramente os NEDs, os non-executives. Trazer alguém que perceba de digital, trazer alguém que perceba de finance, trazer alguém de estratégia, pessoas com experiência e, curiosamente, até há bom mercado para isso. Há um mercado de pessoas com muita experiência e com disponibilidade para o fazer. Certo. A procura não é assim tão grande. Eu acho que a procura, isto agora é um feeling, chamemos assim, que obviamente acho que vai evoluir, mas acho que a procura até vai mais do que sendo por non-executives, vai ser com a palavra advisors. Que no fundo, que é alguém que é utilizado como advisor, sem ter a corresponsabilização enquanto executive pelas contas e no fundo, legal, mas que possa ser advisor para algumas funções específicas. E dando aqui alguns exemplos, um expert setorial em tecnologia começam a aparecer mesmo para pequenas empresas ou, por exemplo, pessoas que venham trazer visões de economia ou de outros setores. Okay? Mas no tecido empresarial português ainda vai demorar algum tempo a chegar lá. Isso, a chegar lá. Mas eu até diria que se calhar a forma de desviar o tema é, podem não ser non-executives, porque hoje em dia são funções que até são muito mal pagas em termos relativos, face ao risco, mas advisors do acionista. Eu estou a falar para as médias empresas. Nas grandes, obviamente, que os modelos de governo já estão bastante mais... Certo, exatamente, e aí tem que se cumprir. E só aqui uma referência para quem está um bocadinho fora disto, o Luís referiu aqui um aspecto importante, que é a alteração de legislação. O estatuto non-executivo, aqui há uns tempos era visto como uma coisa espetacular, não é? Apesar de pagar pouco, mas é uma coisa de influência, interessante. Nós acompanhamos alguns clientes nossos que passaram por processos desses e é preciso medir bem as responsabilidades, porque, de facto, nos últimos anos as coisas apertaram muito. Portanto, quem estiver a ouvir e que tenha interesse nesse tipo de papel, é apenas um conselho, que ouça bem, procure bem, informe-se, porque depois é uma chatice andar a fazer um esforço enorme, chegar e começar a ver os estatutos e ver, afinal não estou para isto. Portanto, é apenas uma pequena nota lateral. Continuando, estamos a aproximar-nos dos últimos 15 minutos. Como sempre, Luís e Pedro, as perguntas não param, que é uma coisa muito interessante e também valorização, obviamente, do vosso papel. Ricardo Camarate. Olá, Ricardo. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao João, Luís e Pedro por mais esta oportunidade. Nós é que agradecemos. É inquestionável a transformação a todos os níveis com que a humanidade está a ser confrontada, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. Assim, tal como as empresas têm tido que se adaptar, ou não, a estas novas realidades, pergunto se as empresas de Executive Search também não terão que rever os processos tradicionais de procura que julgo estarem ainda baseados no CV. Em concreto, se cada vez mais a pessoa, nas suas atitudes, comportamentos, personalidade, é que conta, como é que pensam chegar a estas características que dificilmente se conseguem perceber ao ler o CV?
Há bocado falámos um bocadinho sobre isto, quando se falava dos Estados Unidos e da inteligência artificial, mas no fundo a pergunta é essa, como é que o próprio Executive Search está a internalizar estas mudanças e esta importância da multidimensionalidade dos candidatos e dos profissionais. Queres responder? Queres que eu responda, Pedro? Tanto faz, força, eu depois complemento. Vamos ver, o CV é apenas um ponto de partida e cada vez mais será um ponto de partida para conhecer as pessoas. E está demonstrado que a parte das chamadas soft skills tem um impacto muito mais significativo na preditor de performance do que propriamente até a experiência, que é aquilo que é medido no próprio CV. Portanto, e isto só demonstrou esta capacidade de agility agility é uma palavra que hoje fica bem em todo lado, portanto, mas a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, esta capacidade de antecipar, que nós chamamos de liderança, antecipar, inspirar, entregar, portanto, antecipar pensamento estratégico, inspirar a forma como mobilizo os outros, sejam clientes, sejam equipas, sejam colaboradores, e a forma como eu entrego de forma sustentada. Isso são essas competências que são cada vez mais procuradas na liderança. E, portanto, quando nós apresentamos os nossos shortlists candidatos, claramente tem uma avaliação já sobre essas características. Cada vez mais são introduzidos questionários, são introduzidas entrevistas de incidentes críticos, vários processos só para avaliar essas mesmas características. Okay? Isto é um ponto que é determinante e cada vez mais os clientes vão pedir não só currículo, já estão muito longe dos currículos, estão as características das pessoas. Até nos perguntam muitas vezes líderes de futuro, independentemente de onde venham. Okay? Colocam-nos um ónus, obviamente, na forma como coletamos toda esta informação sobre as pessoas, porque é mais fácil ter informação objetiva curricular. O que é que acontece? Força muito mais também temas relacionados com a inteligência artificial, por um lado, mas por outro lado também com a forma como nós fazemos as entrevistas, a forma como aplicamos os questionários, a forma como aplicamos todo um conjunto de ferramentas e guardamos esse data sobre as próprias pessoas. Okay? Ou seja, já não basta dizer que aquela pessoa, vou dar um exemplo, coisas que medimos, diversidade, experiência setorial num currículo, é fácil, que é o número de anos que teve num setor, diversidade de experiências, em quantos setores é que teve, em quantas roles é que trabalhou, diversidade é um dos aspectos importantes, mas depois temos todo um conjunto de competências que em função que já não são skills técnicos, que são skills mais comportamentais, que em função das características que queremos para uma determinada empresa são aquilo que é valorizado. Não é? Agora, isso obriga-nos a ter uma database e uma forma de partilhar informação, uma forma de reference check completamente diferente. E já mudou, mas aí já não é novo, isso já está a mudar há muitos anos. Poderia acelerar ainda muito mais, mas está a mudar há muitos anos, a forma como coletamos data e gerimos essa data. Obrigado, Luís. Sim, só para complementar rapidamente logo os nossos processos hoje em dia, de facto, privilegiam claramente ter uma multiplicidade de pontos de avaliação. Naturalmente, o CV, como o Luís disse, é um ponto de partida, mas depois todos os candidatos passam por múltiplas entrevistas. Nos nossos projetos passam por leadership assessments, que logo todos eles fazem testes personalísticos que, à partida, conseguem, pelo menos, levantar ou complementar aquilo que é a visão sobre se uma pessoa tem pensamento estratégico, se uma pessoa tem bom stakeholder management, se uma pessoa tem boa capacidade de execução, se uma pessoa tem potencial de crescimento. E ao mesmo tempo também testa um outro ponto que para nós é muito relevante, que é o fit cultural com a empresa. Logo, nós temos uma convicção muito forte que uma pessoa pode ser muito boa numa empresa, mas pode ser excepcional outra se encontra o contexto e é envolvente certo. Depois, por último, um tema que eu acho que nem sempre é bem trabalhado, mas que nós crescentemente trabalhamos, é o tema das referências. Logo, pessoas com quem as pessoas trabalharam e podem falar não só sobre aquilo que está no CV, que é a experiência direta. Logo, quando eu falo em referências, não é comprovar que a pessoa trabalhou na empresa A, B ou C, mas é efetivamente o que é que distingue essa pessoa, quais é que foram os key achievements, como é que ela se comportou em determinadas situações e em determinados desafios. Isto é o hoje. Eu acho que amanhã... E há outros pontos de contacto que nós cada vez mais complementamos. Isto agora pode parecer quase um bocadinho tonto, mas olhar para aquilo que uma pessoa publica no Facebook ou no LinkedIn, artigos que escreveu, podem contar muito sobre uma pessoa e podem também levantar hipóteses sobre determinados comportamentos, pontos fortes, como é que pensa, como é que vê o mundo, qual é que é a capacidade dele, simplesmente não só
efetivamente dar continuidade a uma forma de gerir que o caracterizou nos últimos 10 anos, mas se efetivamente também se tem latitude para pensar de outra forma. Eu acho que tudo isso nos próximos anos vai evoluir e aí sim a inteligência artificial vai ter um papel muito, muito relevante porque vai conseguir efetivamente fazer ou retirar conclusões adicionais sobre aquilo que é o perfil da pessoa e com que contexto é que esse perfil funciona melhor e funciona pior, em que se faz quase um match daquilo que é os desafios da empresa, quais é que são as competências que funcionam numa empresa, o que é que define uma cultura de uma empresa versus aquilo que o cliente traz. E vamos aí, nesse momento, passar por um patamar completamente diferente de efetivamente conseguir filtrar quais é que são as dimensões que vão quase ter um efeito preditivo, quer dizer, 100% nunca será, mas altíssimo, em relação à pessoa e como é que ela pode ir ao encontro de um determinado desafio numa determinada empresa. Muito obrigado. Só uma coisa, a forma como as empresas estão e vão cada vez mais olhar para o fator pessoas e analisar o fator pessoas, seja do mercado, seja interno, vai-se cada vez mais assemelhar à forma, com a tecnicidade e profundidade com que fazem, por exemplo, uma análise financeira. A data vai ser cada vez mais crítica nesse sentido. Por isso, o people vai ser cada vez mais robusto, já é hoje, mas vai ser muito mais robusto a informação que há sobre as pessoas para poder tomar decisões mais factuais, informadas sobre todas as características das pessoas. E as pessoas não se esqueçam que cada vez mais essas informações muitas vezes têm que ser procuradas, mas muitas vezes estão disponíveis precisamente através da pegada digital e de outras coisas que vão ser usadas. Portanto, não se esqueçam que aquilo que escrevem hoje pode afastar-vos amanhã de um lugar desejado ou o contrário. É apenas uma pequena nota de bom senso que acho que é importante trazer aqui. Jorge Paulo, boa tarde Jorge, olá. Ora, referiram que muitas empresas identificam a necessidade de transformação, reinvenção. Como é que veem e principalmente como é que sentem a receptividade dos decisores / recrutadores relativamente à transferência de conhecimento, experiência entre setores para posições de liderança? É bem recebida ou há ainda muita setorização? Se há setorização, o que é que sugerem que seja feito? No fundo tem a ver com o predomínio do background. Vem da indústria onde nós estamos, então é um bom candidato. Não vem da indústria onde nós estamos, então não deve ser um bom candidato. Um bocadinho por aqui. Isso está a mudar muito. Eu não sei se o Pedro quer responder. E isso está a mudar e mudou muito mesmo. Vou dar só exemplos. O setor financeiro era fechado no setor financeiro, hoje está a buscar competências a outros setores. Bens de consumo, digital, tudo o resto. Isto não só em Portugal, mas no resto do mundo. Cada vez mais a especialização funcional ou a setorial está a ser... nós avaliamos duas coisas, que é a parte de length of experience, que é no fundo a diversidade de experiência e a profundidade da experiência. A diversidade hoje em dia, pela necessidade de agilidade para formar líderes, porque os líderes também ganham pela multiplicidade de experiências, não é? Hoje já se avalia líderes em função também de quantos setores é que já passou. E, portanto, eu diria, obviamente, que ainda há setores mais conservadores ou empresas mais conservadoras, mas muitas das empresas hoje, nos perfis, valorizam muito se a pessoa já passou por vários tipos de empresas, por de empresas de estilos diferentes e setores também eles diferentes, e áreas funcionais também diferentes. E, portanto, porque é uma vantagem para a própria pessoa, nós crescemos em função da multiplicidade de experiências que temos, e chega a um patamar em que o ganho marginal em termos de aprendizagem é relativo, e, portanto, a profundidade perde e é preciso ganhar em termos de diversidade. E para assumir funções de liderança, isso é um aspecto crítico, está demonstrado, e há muitas demonstrações de números relativamente a isso, e, portanto... Desculpa. E, portanto, dito isto, por isso é que nós, mesmo entre nós, agora, transversalmente, quando temos práticas setoriais, cada vez mais fazemos reuniões de cruzamento. E os setores são cada vez mais amplos da forma como definimos, para não ficarmos presos a um setor e só procurar candidatos de um setor. E porque os clientes também nos pedem assim, nós também recomendamos que assim seja, mas a tendência será cada vez mais, já é hoje, a procurar cada vez mais diversidade setorial. Não sei se percebi bem, porque respondi bem à pergunta, mas... Não, Luís, não, a minha única observação é que aqui de facto temos uma visão diferente. E a visão diferente não é a minha, João,
poderia também trazê-la, mas é, por exemplo, a opinião de muitos colegas concorrentes vossos, que é, em alguns noutros fóruns semelhantes, nos meses passados, este tema veio e, na verdade, a percepção é menos favorável, ou seja, ainda impera muito o recrutador conservador. E, às vezes, os próprios profissionais do Executive Search queixam-se daquilo que falávamos há bocado, que levam jokers, levam candidatos com diversidade e que nem sempre existe, para não dizer que na maior parte das vezes não existe essa receptividade. Eu também admito uma coisa, que é, quando estamos a falar, eventualmente, de CEOs, que possa ser valorizada essa diferença e essa riqueza, mas que muitas vezes em direções funcionais da indústria acabam por ser escolhidas pessoas que vêm exatamente da mesma indústria. E isto, lá está, não é a minha opinião, é um bocadinho a vox populi e, portanto, é apenas... Enfim, não estamos aqui... Eu não digo que não existe e que nem sei se é maior quantidade ou não. Claro. Mas a questão é uma tendência que está claramente em evolução e isso nota-se em muitos setores. Pelo menos nós temos muitos clientes que nos pedem pessoas fora do setor para trazer disrupção para dentro, porque a melhor forma é desafiar. Em teoria faz sentido. Eu dou o exemplo do setor financeiro. Não é? O setor financeiro, tipicamente, por vários, historicamente, até por condições laborais, estava muito fechado a só rodar, até mesmo dentro do setor financeiro. Agora, hoje em dia, se olharmos as funções que estão mais à procura no setor financeiro, sejam funções de controle IT e outros riscos, não quer dizer que venham necessariamente do setor financeiro. Certo. Funções transversais também não quer dizer que venham. Portanto, os setores abriram-se, mesmo funções algumas de marketing, não quer dizer que venham do setor financeiro. E, portanto, estou a dizer um exemplo de um setor que era fechado, onde também as regras laborais, por todas as pensões e tudo, também já fechavam o setor. Mesmo esse está-se a abrir, e é um dos setores mais difíceis de se abrir. Certo, claro, é tradicionalmente mais clássico. Muito bem, apenas às vezes, pronto, também a experiência de cada um também poderá ter importância, também não sabemos a distribuição dos setores, nos outros players, portanto às vezes poderá acontecer. Já agora, um comentário que assim, vale a pena ler, o Afonso Gageiro, que acabou de enviar para todos, portanto posso ler, diz: eu não poderia estar mais de acordo com a posição do Luís Sittima sobre a diversidade de experiências em diferentes setores por experiência própria. Eu só não percebo se o Afonso está a dizer não poderia estar mais de acordo que deveria ser ou que já é apenas não fica claro, mas seja como for, fica aqui esta opinião e agradeço ao Afonso também o ter partilhado. Ora bem, passam 5 minutos, deveria ser, está aqui, deveria ser, pois, muito obrigado, Afonso, então estamos todos alinhados, todos nós gostaríamos que assim fosse. Há uns que são mais otimistas, provavelmente baseados na sua própria experiência, como é o caso do Luís Sittima. Há outros que são mais pessimistas, provavelmente baseados na sua experiência, que somos nós. Trabalhamos todos os dias para o deveria ser. Portanto, exatamente, é isso mesmo. Fantástica formulação. Luís e Pedro, nós estamos a aproximar-nos dos últimos minutos. Como veem, é sempre muito vivo, sempre com perguntas desafiantes. Passámos por todas, portanto, não houve necessidade de fazer, às vezes são perguntas mais repetidas, enfim, nem toda a gente está a ver o que é que os outros senhores e senhoras colocam, mas estava só aqui a fazer um scroll up para ver se falta alguma coisa, penso que estará tudo. Portanto, do nosso lado, se não há mais nenhuma pergunta, que vou deixar aqui este repto último em direto, se houver alguma pergunta, portanto, no próximo minuto, por favor, façam-na. Caso contrário, do nosso lado, resta-nos agradecer a vossa presença aqui. Acho que foi bastante pertinente. Já está. Caro Pedro Meda e Luís Sittima, excelente iniciativa. Muito obrigado pela partilha e boa tarde. Pensei, Pedro, boa tarde, que era uma pergunta de última hora. Portanto, agora fui eu que troquei, como é que pus os pés pelas mãos. Portanto, Pedro, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, são pessoas a agradecer. Portanto, vamos então terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Falámos de forma aberta, de forma franca, tivemos perspectivas muito interessantes. Ok, aqui na última, alguma divergência, é normal, faz parte. Eu também trabalho todos os dias para que esse mundo mais diverso, mais cosmopolita, possa acontecer, por várias razões. Uma delas é porque eu acho que isso tem
impacto direto no PIB nacional, e isso é uma coisa que me interessa. Gostava que Portugal um dia quebrasse esta espécie de ciclo a que parece estar condenado, que é ou não cresce ou cresce pouco, e acho que o talento e o papel de todos nós, e principalmente de casas como a Odgers, pode ser instrumentalmente muito relevante para que possamos ter um país mais desenvolvido, acho eu. Portanto, muito obrigado, foi uma excelente sessão. Nós vamos gravar, aliás, está gravada esta sessão, e vamos disponibilizar amanhã em registro áudio apenas. Portanto, sem imagens, por questões de, muitas vezes, proteção de imagem, há pessoas que o pedem e, portanto, o nosso hábito é apenas o áudio é que está disponível. Uma última nota, para quem ficou até ao fim, porque quem vê os créditos finais às vezes tem surpresas, e, portanto, nós tivemos 50 pessoas nesta sessão, neste momento estão 33, para as 33, descontando os nossos 2 convidados, quem quiser conversar com o Luís e eu com o João, o Luís e o Pedro, o Luís e o Pedro simpaticamente estão disponíveis para serem contactados e para conversarem com quem assim desejar. Se quiser os contactos, é só, por favor, contactar a Parsite, penso que é a maneira mais prática, e nós faremos a ponte com todo o gosto. Penso que Pedro e Luís tínhamos combinado dizer isto, portanto espero não estar aqui a ir longe demais. Nada. Muito bem. Últimas palavras, Luís, Pedro, são vossas. Olha, últimas palavras. Não sei, Pedro, queres dizer alguma coisa? Não, quer dizer, francamente, eu acho que já dissemos muita coisa. Acho que resumimos de uma forma ou outra aquilo que é a nossa visão sobre aquilo que vai ser 2021. Eu acho que vai ser um ano globalmente positivo, com todos os desafios que ainda vai apresentar, mas eu sigo uma crença muito, muito clara, que o talento encontra sempre o sítio certo. Pode ser uma questão de tempo, mas não é uma questão de sim ou não. E a partir daí, obviamente também que os desejos ou os votos a todos que tenham um ótimo 2021 e que efetivamente que seja um ano em que nós voltamos a alguma normalidade em todos os aspectos, e espero eu também para muitos com novos desafios. Muito obrigado, Pedro. Luís, muito obrigado também, em nome da Parsite uma vez mais, foi um prazer. O Parsite Executive Club voltará daqui a um mês com uma nova casa de Executive Search, com novos convidados e, portanto, para quem ainda me está a ouvir a esta hora da noite ou da tarde, até para daqui a um mês. Muito obrigado, boa tarde, com licença.